Fala galera do YouTube, beleza? Tamo de volta para mais um vídeo aqui no canal Papo de Herói e hoje pra gente falar sobre o final de The Walking Dead, dar todos os spoilers, o que foi que aconteceu, quem morreu, o Rick volta. Então acompanhe tudo aqui neste vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e também comentar aqui o que é que você achou desse final de The Walking Dead. Então vamos lá, depois da vinheta, confira o vídeo. Então, galera, para começar, vamos falar sobre o desfecho da série, que teve toda a guerra dos nossos sobreviventes contra a Pamela Milton e Commonwealth, além da invasão, claro, dos zumbis com os variantes. O grande gancho do penúltimo episódio para o último foi, claro, a questão da Judith. Ela tomou um tiro e ninguém sabia se ela ficaria viva ou não, mas, claro, ela sim consegue ficar viva. Eles conseguem levar ela até um hospital improvisado em que o Tommy, irmão da Yumiko, cuida dela e a partir daí a Judith vai se recuperando. Depois eles se juntam, com o Mercer e conseguem também o apoio dos outros militares que estavam junto com a Pamela Milton. Eles percebem que a Pamela passou dos limites e a Pamela é presa. Esse é o desfecho da Pamela Milton. Ela acaba não morrendo e sim fica presa. Ela tenta até fazer com que um zumbi, que por acaso é o zumbi do Lance Hornsby, acabe mordendo ela, mas a Meg dá um tiro de sniper e acaba matando, de vez o zumbi Hornsby e não deixa a Pamela Milton ser mordida, então ela termina a série presa. Depois, para poder conter a grande horda de zumbis que está invadindo o Commonwealth, é feito todo um plano que envolve a explosão de galões de gasolina para poder incinerar de vez aqueles zumbis e os variantes também que estão lá nesse meio. E isso acaba destruindo uma parte lá que é o condomínio fechado para a população mais rica de Commonwealth. Aquele lugar é completamente destruído e a partir daí a gente tem um salto temporal. Mas antes de falar do salto temporal, vamos falar das mortes. Quais são as mortes desse último episódio? Logo no comecinho a gente tem a morte da Jules, que é aquela personagem de Oceanside, que é a namorada do Luke, que é a segunda morte. Eles dois morrem logo nos primeiros 10 minutos de episódio para dar aquele impacto inicial de final de temporada, e mesmo não sendo personagens tão importantes, mostra que esse episódio seria realmente fatal e teria perdas para o grupo de protagonistas. Depois a gente tem a Rosita, uma personagem que tá aí desde a quarta temporada e que sempre tem o meme dela morrer ou não. Aqui a série até brinca com isso em um momento em que ela tá tentando escapar junto com a Coco, que é a sua filha. Ela também tá junto com o Eugene e com o Padre Gabriel, e ela acaba tentando subir num cano, ela cai no meio dos zumbis. Ela consegue se recuperar, você pensa que ela já vai ser dilacerada pelos zumbis ali, e não, ela consegue se recuperar, sobe junto com a Coco, mas aí a gente descobre que ela levou uma mordida e ela até fica viva por um tempo. Ela tem tempo de se despedir de todo mundo, de ajudar na luta final contra os zumbis variantes. E aí depois ela tem uma despedida com vários personagens, principalmente com o Eugene, que é muito bonita, e depois a Rosita acaba morrendo, e essa é a grande morte do episódio final de The Walking Dead, a grande protagonista que acaba deixando a história e não sobrevivendo. Vamos falar agora do salto temporal. A gente tem um salto de 1 ano e a gente vê algumas situações como, por exemplo, o Eugene e a Max tiveram uma filha, e aí mostra que dá essa continuidade ao universo, esse casal bem legal, o Eugene e a Max tendo uma filha. O Mercer continua junto com a princesa e agora ele é o vice-governador de Commonwealth, com o rei Ezekiel sendo o governador, o que faz aí o rei voltar a ter esse posto de líder que ele sempre teve durante toda a série, desde que ele apareceu no reino, e agora ele é a grande figura responsável pela política de Commonwealth. Temos também o desfecho de alguns outros personagens, como por exemplo a Connie e a Kelly, que continuam sendo jornalistas e fazendo a fiscalização do novo governo de Commonwealth. Temos também o Miko e Magna, que conseguem se acertar e terminam como um casal. E a gente também tem, claro, mostrando que as comunidades de Hilltop e Alexandria foram reconstruídas, foram reerguidas e elas estão em pé novamente. Muito bacana saber que essas duas comunidades voltaram, mas Oceanside não é mostrada de volta, foi completamente ignorado no final de The Walking Dead, como ficou a situação de Oceanside. Em relação ao Negan, ele tem uma conversa muito profunda com a Meg no episódio, e a Meg percebe que não dá para perdoar ele, mesmo agradecendo o fato dele ter salvado o Herschel Jr., ela não consegue perdoar, porque toda vez que ela vê o rosto do Negan, ela vê
a cena da morte do Glenn. Então ela nunca vai conseguir perdoar o Negan, e isso aí pode ser o gancho que fica para a série deles, a série spin-off Dead City, que a gente vai ter em 2023, mas não fica nenhum indício de por que eles vão para Nova York. O Negan até nem fica junto do restante do grupo e nem é mostrada a Anne, a mulher do Negan que está grávida. A gente também não vê se ela conseguiu ter o filho ou não. A Carol fica como líder de Alexandria e ela não vai junto com o Daryl, mostrando que realmente ela não vai ser uma personagem recorrente no spin-off do Daryl que vai se passar na França. O Daryl vai embora de moto, ele dá a entender, alguns diálogos na série dão a entender que ele está vigiando as fronteiras de onde eles vivem, né, das comunidades, e a gente também não tem nenhum gancho do porquê que ele vai parar na França, por exemplo, mas isso vai ficar só para a série dele. E a Judith, em diversos momentos, fala sobre a mãe e o pai, né, o Rick e a Michonne, e a Judith revela para o Daryl que a Michonne foi atrás do Rick e que ela não contou antes para que o Daryl também não fosse embora, ela tinha medo que ele o abandonasse. E aí a gente tem a tão esperada aparição de Rick Grimes, que volta depois de ter saído no episódio 5 da 9ª temporada. A gente vê algumas passagens do Rick logo depois de algum momento em que ele fugiu, provavelmente do helicóptero que a Jadis levou ele deve ter tido os cuidados naquele momento para se recuperar, né? Até porque ele tá com um visual bem diferente, ele tá com um visual com cabelo maior, com a barba maior, diferente de como ele estava quando aconteceu o acontecimento da ponte na 9ª temporada. E a gente vê o momento em que ele deixa as botas, o celular desenhado e uma carta para a Michonne, que a Michonne encontra na 10ª temporada, que é quando ela decide partir para ir atrás do Rick. E ao mesmo tempo a gente também vê cenas da Michonne usando uma roupa diferente, montando em um cavalo e partindo para o meio de um bando de zumbis, também mostrando que ela continua a busca pelo Rick e dando aí o maior gancho para a série Rick e Michonne que a gente vai ter ou em 2023 ou em 2024. A minha maior percepção sobre esse final de The Walking Dead é que ele é o fim da história principal, mas que claramente ele deixa o universo em aberto para que haja continuidade de novas histórias. E se eles quiserem revisitar essa história que a gente viu ao longo das 11 temporadas na série, isso pode, e eu acredito que isso vai voltar em todos os novos spin-offs. E aí, esse final de The Walking Dead foi satisfatório para você? Você acha que os spin-offs vão fazer jus a esse universo e vão realmente expandir a história de forma que fique satisfatório, ou o universo de The Walking Dead para você já deu o que tinha que dar? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, like no vídeo, compartilha também para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Valeu, galera, tamo junto, até a próxima!